Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Você está acompanhando até aqui a história fantástica deste homem. É ele, Getúlio, e a sua saga. Getúlio e a sua história. Uma história que ele resolveu denominar de Amor e Revolta. Vamos ao terceiro capítulo dessa história. Getúlio tinha conhecido aquela moça na malharia do Nunes, o bazar do Nunes, em verdade. Ele havia ficado encantado com a beleza daquela moça. Ele prometeu para ela que voltaria à malharia, mas desta vez não seria para comprar nenhuma roupa. Seria para dizer, estou cumprindo o que eu havia prometido. Eu sou um homem de palavra. E de fato ele era. Sempre foi um homem de palavra. Quando ela o viu chegando ali na malharia, ela veio correndo para atender. E ele fez questão de ser lembrado por ela. Ele fez absoluta questão de ser lembrado por ela. Ela até disse, de fato, o seu Nunes me deu uma bronca aquele dia que me pegou conversando com você. Então nós não podemos ficar conversando aqui dentro, não. Se você quer falar comigo, vai ter que ser fora daqui. Ele estava louco por essa oportunidade. Então ele, olhando para ela, ele disse, eu vou ficar te esperando. Então na frente da Estação da Luz. Você vai? Eu fico te esperando lá, na frente da Estação da Luz. O Getúlio parecia um garoto. Tamanha sua felicidade ao se despedir dela e se posicionar ali, onde ele havia combinado de esperá-la. E lembrou-se que nem ao menos sabia ainda o nome da jovem. Ele não sabia o nome dela ainda, mas já gostava tanto. Ele a queria tanto. Mas isso de saber o nome não tinha a menor importância, até porque ele ia descobrir, hora menos hora, minutos, na verdade, menos minutos. Estava apaixonado. Aconteceu o que ele imaginava que viria a acontecer. Ele novamente se apaixona. Novamente, a vida é isso. Ele antes tão preso àquele primeiro grande amor. Ele já havia sofrido tanto com aquele primeiro grande amor. A diva, lá da sua pequena cidade, nossa. Ele se apaixonou, ele a amou, ele a quis tanto, ele queria se casar com ela. No dia que ele foi pedir a mão dela em casamento, naquele dia de Natal, aconteceu o que aconteceu. A diva acabou com ele devido à briga, à vida no clube o literário. O decepcionou tanto. E depois, na volta, na tentativa de revê-la, quando do sepultamento do seu pai, ele descobriu que ela tinha casado justamente com o rival dele, o Julinho. Aquele primeiro amor havia maltratado tanto o coração do Getúlio, sabe? Tanto, que agora ele
Ele não cabia em si de felicidade de saber que a vida dá voltas. O mundo é assim. Ó, escuta o que eu vou falar aqui na história do Getúlio. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Nem as coisas boas, mas também não são para sempre as coisas ruins. Tudo passa. Como diz aquela música. E tudo passa, tudo passará. É assim a vida. Verdade, tudo passa. Ele estava feliz. Ele estava apaixonado de novo. Estava esperando pela moça em frente à Estação da Luz. Aquilo merecia uma comemoração. Que tal? E se ele tomasse uma cerveja gelada? Que tal? Se ele tomasse uma cerveja gelada? Logo, ele pensou bem e, na verdade, ele considerou aquilo um deslize. Mesmo pensar na cerveja gelada para ele era um deslize. Que vergonha. Agora ele estava indo tão bem longe do álcool. De repente ele começa a pensar em cerveja gelada. Não, cerveja? Não, que cerveja? Não vou ceder ao vício de jeito nenhum. Ele já se sentia um vitorioso. Ficou andando pela redondeza até que, na hora marcada, lá vem ela. Lá vem ela, bem de frente à Estação da Luz. Ele havia esperado intermináveis 5 minutos, se tanto. 5 minutos, e nesse tempo descomunal para ele, imaginou que aquela garota talvez não viesse mais. Apaixonado é assim. Ao mesmo tempo em que é otimista, fica também pessimista. Ah, eu acho que ela não vem. Vem, ela vem. Ouça, ela vem. Parece que tem duas pessoas brigando em conflito dentro da gente quando a gente está apaixonado. Não, ela vem sim, lógico que vem. Ah, vem nada, rapaz, você está fazendo papel de besta aqui. Afinal, o que ele teria que poderia interessar a uma jovem como aquela? Ele se julgava um nada. Era isso o que sentiu Getúlio. Ele se julgava tão pouco um nada. Mas quando ele olhou para a calçada na direção da loja de roupas, na direção do Bazar do Nunes, ele a viu. E foi a visão mais linda dos últimos tempos. Lá vem ela, cabelo solto ao vento, vestia uma saia de sarja marrom, uma blusa branca com um pullover de lã, também marrom, num tom mais claro, calçava uma bota de meio cano, afinal estava em pleno inverno e o frio era cortante na rua, mesmo sendo 2 horas da tarde. E o sol estava presente, mas ainda assim fazia frio. Trazia ao pescoço um elegante cachecol de lã que lhe caía até o ombro. Ela tinha uma imagem belíssima, divina. Chegou de mansinho, chegou sorridente. A imagem de Getúlio não era de todo má, não. Ele sempre foi um homem bonito. Grandalhão, sempre foi um homem assim, bonito. Só agora, ela, a moça, via que ele estava com as roupas que ele tinha comprado no último sábado lá no Bazar do Nunes. A camisa de algodão azul claro, a calça de sarja bege, um elegante paletó com a cor também levada ao bege. Estava elegante, estava bonito, parecia um senhor respeitável e deveria ser, ela pensou. Oi, eu já estava imaginando que eu precisaria fazer para poder falar com você. Getúlio precisava falar para esconder o nervosismo. Estou aqui, disse a moça. Aqui estou. Só tem um pequeno detalhe. Qual? Getúlio ficou inquieto, porque lá vinha a bomba. Eu ainda não sei o seu nome e fica chato falar com estranhos. Ela sorria com aqueles dentes lindos, perfeitos. Ufa, não seja por isso, eu levei até um susto. Meu nome é Getúlio.
E o seu? Getúlio. O meu é Renata. Bonito seu nome. Getúlio. Meu pai que colocou esse nome em mim. Homenagem ao pai dos pobres. Getúlio Vargas. Ah! Certo. Getúlio Vargas. Desculpe a minha ignorância, eu não conheci muito. Não tem problema. Mas é só para te avisar que meu nome é homenagem a ele. Renata. Você sabe que eu assisti a novela do Beto Rockefeller? Ah, sim, a novela do Beto Rockefeller passava na Tupi. Isso. Então, a namorada do Beto tinha esse nome, a personagem. É Renata. Acho lindo o nome. E a moça também era muito bonita. Quem viveu a Renata foi a Beth Mendes. Ah, é verdade. Nossa, ela é uma morena linda, né? A Beth Mendes, você tem razão. Renata. Renata. Quando é que eu poderia imaginar que é exemplo do Beto Rockefeller, eu ia ter uma Renata também. Você vê. Cada um tem a Renata que merece. E assim, passaram-se 8 meses desde que Getúlio havia saído da prisão e 2 meses que ele tinha conhecido a Renata e deixara de beber. Seu vício, embora tenha tido uma vida breve, foi muito intenso. O vício dele foi pesado, mas durou pouco. Getúlio passou seus meses de embriaguez 90% de porre. Só não bebia quando não encontrava dinheiro para tal e quando ele estava dormindo normalmente nas ruas. Mas hoje ele era um outro homem. Hoje ele era um novo homem, diferente daquele sonhador que queria fazer faculdade de direito e que deixara a sua pequena cidade, ou mesmo aquele animal que precisava conviver entre os marginais no presídio, sem saber se iria estar vivo no dia seguinte. Tudo parecia que correra há muito tempo. Parecia que tinha sido há tanto tempo. Aquilo havia acontecido, mas há muitos anos. Era a impressão que ele tinha. Era, hoje, um homem mais maduro. Getúlio era um homem mais maduro, mais consciente, marcado pela vida e com seus 27 anos de existência. Ele tinha uma experiência que muitos não tinham. Às vezes a pessoa tinha vivido já meio século, 50 anos, não tinha vivido ainda o que ele tinha vivido em 27. Passou por muitos e por muitas, 27 anos. Desde que ele conhecera Renata, a vida do Getúlio mudou. Era outra. Ele agora era, acredite se quiser, uma pessoa feliz. Olha quantas o Getúlio já passou. Mas agora ele era uma pessoa feliz. Parecia que um sopro de esperança bafejava em sua direção quando conseguiu um emprego de vigia noturno numa fábrica do Brás. Deixaria Jova, o Jovanildo, aquele da banca, onde ele trabalhava como marreteiro. Deixaria o Jovanildo, além de tudo, seu amigo. Tanto que permaneceu, deixou trabalhar com ele, mas permaneceu numa amizade sincera com o Jovanildo por muitos e muitos anos, por muito tempo. Mas agora, Getúlio tinha finalmente a sua carteira de trabalho assinada. Aí ele dizia com orgulho, aqui é a minha carteira, ó. Sabe quem criou essa carteira aqui? Ele dizia para Renata. Ela dizia, não, Getúlio Vargas. O pai dos pobres. Por isso que eu tenho esse nome. A minha CLT. Agora eu tenho um registro. Era a primeira vez que ele era registrado. Desde o presídio, era a primeira vez que ele conseguia um trabalho com aquele registro. E agora ele contribuía com, na época era o INPS.
Quem é que lembra? Ele contribuía com o INPS, era um cidadão respeitável, novamente. Como dizia, mais tarde iria dizer Raul Seixas, sou um dito cidadão respeitável. Getúlio trabalhava das 9 da noite às 7 horas da manhã. Era vigia noturno. Ele entrava no trabalho 9 da noite e até às 7 da manhã. O que lhe dava bem pouco tempo para ficar com a Renata, que mesmo conhecendo toda a sua vida, ele fizera questão de contar para a Renata tudo, até os detalhes mais vergonhosos do alcoolismo. Contou tudo para ela, sentiu confiança nela, quis se abrir com ela, contou tudo. E a Renata aprendeu a estimá-lo, a respeitá-lo, por sua tremenda força de vontade. E, em verdade, o Getúlio, ele era um homem bom, um homem prestativo. Todos os que o conheciam sabiam de sua índole boa. Eles namoravam firme e eles estavam pensando em casamento. Eles queriam se casar. Estavam os dois sozinhos em São Paulo. Caramba, para que ficar sozinho em São Paulo, né? Por que a gente não junta as nossas solidões e sejamos felizes? Ela, uma moça simples, que viera do Paraná para tentar a sorte em São Paulo. Juntamente veio com uma colega que nos primeiros meses de dificuldade desistiu do sonho e voltou. Renata, não, ela é teimosa. A Renata é de fibra. Não, eu não vou voltar. Não vou voltar para minha terra agora, não. Você vai dar um beijo na turma lá, dar um beijo no meu pessoal, mas eu não vou. Não vou voltar como derrotada, não. Afinal, o que ela poderia esperar naquele fim de mundo? Ela chamava a sua terra assim. Não vou voltar para aquele fim de mundo, onde os seus moradores eram chamados de pés vermelhos. Quem nascia lá na terra dela, no Paraná, o pessoal chamava de pé vermelho. Não vou voltar. Ficaria em São Paulo e somente conseguiria uma pensão feminina para aqui morar e um emprego numa malharia, no Bazar do Nunes. Estava feliz, mas agora ela estava mais feliz ainda. E sabe por quê? Porque ela tinha um amor. E que amor! Getúlio, um homem alto, bonito, traços bonitos, sim, judiado, maltratado pela vida, pelo vício. Mas no fundo, que belo casal formavam. Era sempre assim. Renata esperava ansiosa que chegasse o final do dia para se encontrar com Getúlio e poder lhe contar todas as novidades. Já ele não podia esperar o momento de poder cobri-la de carinhos. Aquela mulher, Renata, que parecia ser a sua boia em meio ao naufrágio, o naufrágio que havia se transformado a sua vida. Ela era a boia da salvação. Era exatamente ela. Todos os dias, às 7 horas da noite, Getúlio passava na malharia, esperava a saída da Renata, ambos tomavam o mesmo trem, ela morava na Moca, ele saltava uma estação antes, ela seguia adiante. Era somente uma estação do percurso, mas dava para matar saudade de um dia inteiro sem se verem. A vida dos dois era simples e Getúlio amava isso em Renata. Sua simplicidade, a sua capacidade de ver o lado bom da vida e das coisas. Mesmo em momentos delicados, difíceis, ela sempre via o que tinha de bom por trás de cada situação. Getúlio passara os 2 últimos meses ruminando uma ideia que o martirizava. Só de imaginar que Renata dissesse não, ele tinha medo, ele se apavorava. A ideia dele, qual era? A ideia dele, pedi-la em casamento. E o medo que ele tinha dela recusar.
Quando completou 6 meses de namoro, passados 6 meses de namoro, meio ano, e completamente apaixonado, ele não resistiu à tentação. Afinal, suas crises de solidão eram terríveis, suas noites de inverno mais frias. São Paulo fazia tanto frio naquela época. Quantas vezes decidira tomar um porre, e algumas dessas vezes, quando sentava no balcão do bar, vinha-lhe à mente a figura de Renata, e ele, envergonhado, pedia apenas um pingado. Eu quero um pingado. É um pingado, é. Só Getúlio sabia da sua luta interior. Mas agora chegava o momento. Estavam numa pizzaria. Ele fez questão de convidá-la na região do Brás. Uma pizzaria boa no Brás. Já que aquela era a maior despesa que ele podia ter numa pizzaria. Getúlio pegou as mãos de Renata com extrema ternura entre as suas mãos e com a voz caprichada, velada. Ele perguntou com um tom, quase que a voz não saiu na hora, ele tinha caprichado tanto. Quase que a voz não saiu, tamanha era a sua emoção. Você quer casar comigo? Hã? A expressão de Renata foi um misto de espanto e surpresa. Foi um banho de água gelada no coração do Getúlio. Como poderia esperar que aquela garota maravilhosa quisesse amarrar-se logo com ele? Ele se tocou e a frase próxima dele foi: deixa pra lá. Tentou soltar as mãos de Renata, mas ela não permitiu que ele soltasse. E Renata, olhando para ele: como deixar pra lá? Como deixar pra lá? Isso é jeito de pedir em casamento a mulher da sua vida? Mas é claro que eu aceito. É claro que eu aceito. Quando? Mesmo você sabendo que eu sou um alcoólatra, ainda assim, você quer casar comigo? E por que não? E por que não? Eu amo você. Eu amo você, Getúlio, o pai dos pobres. Eu amo você com as suas qualidades, com os seus defeitos. E esse defeito, a gente vai cuidar dele amanhã mesmo. Amanhã mesmo nós vamos cuidar desse teu defeito. Vem na minha. Eu sei o que é bom para você. E desde aquele dia, Getúlio passaria a frequentar o AA do Brás mesmo, os Alcoólicos Anônimos. Renata era uma funcionária muito eficiente, uma excelente vendedora do Bazar do Nunes. Logo seria promovida para chefe da loja, o que lhe daria um salário um pouquinho melhor. Conhecendo um dos vendedores que atendia a malharia Bazar do Nunes, ela conseguiu um teste para o Getúlio numa empresa chamada Artex, indústria têxtil, famosa. Essa Artex ficava na Vila Mariana. Era muito famosa a Artex. Consegui um teste para ele lá. Puxa, muito obrigada. Ele vai. Getúlio iria trabalhar na segurança patrimonial da empresa com um salário muito melhor do que o de vigia de noturno no Brás. Naquela noite de Natal, era de novo Natal. Naquela noite de Natal, os dois tinham tudo para estarem felizes e marcaram o casamento para o mês de maio do próximo ano. Não tinham motivos para esperar mais para quê? Para quê? Procuraram uma casa e a encontraram na Vila Prudente, bairro Operário vizinho à Moca. Não era uma casa elegante, mas era um começo. Com uma casa já alugada, Vila Prudente, decidiram que não tinha por que viverem separados e com despesas de aluguel. Na época,
não eram bem vistos os casais que se amigavam. Mas quem iria se preocupar com aqueles dois? Nem vida social eles tinham. Com o novo emprego, Getúlio, que sempre foi um homem inteligente ele sempre foi. O cara era craque em matemática, tinha um raciocínio lógico, rápido. Então Getúlio progrediu, ganhou espaço e agora ganhava melhor ainda, ganhava bem, o suficiente para começar a preparar sua casa. Compraria os móveis e utensílios. Sempre que tinha um tempo extra, saíam a pesquisar, ia comprar os equipamentos dos sonhos do casal. A casa era pequena e mesmo que quisesse muita coisa, não caberia tudo naquele espaço. Portanto, deveriam ser comedidos nestas escolhas. A cerimônia de casamento estava marcada para o dia 10 de maio. 10 de maio. Estavam ansiosos. Os funcionários da malharia, lá do Bazar do Nunes, tinham preparado uma pequena festa. Até o Durão do seu Nunes veio participar e aceitou ser padrinho do casal e deu a geladeira de presente. Deu uma geladeira Frigidaire. Vocês lembram? Ele deu uma Frigidaire e uma outra colega lá da malharia deu um pinguim que ia ser colocado em cima da geladeira Frigidaire. Um deu a geladeira, o outro deu o pinguim. Cada um com o seu bolso, mas todos os presentes dados com carinho. Casaram-se Getúlio e Renata, mas casaram só no cartório, conforme vontade da noiva. Ela não queria ter despesas e logo após a cerimônia, adivinha, viajaram para o litoral, passaram a lua de mel maravilhosa. Renata não cabia em si de tão feliz. Getúlio era tudo de bom, atencioso, educado, amoroso, tudo. Voltaram logo. Não tinham dinheiro para mais um final de semana em Santos. Foi em Santos a lua de mel. Ali no Gonzaga. Além do que, eles não estavam de férias. Precisavam bater o ponto. Não tinham ganho tantos presentes assim, porque eram poucos os amigos. A geladeira Frigidaire, presente do seu Nunes, foi o melhor presente. Aliás, um presentão. A viagem de lua de mel também foi presente, sabe de quem? Do Jova, o Jovanildo. Que amigo, hein? O Jovanildo. Já era o bastante e eles estavam que não cabiam de felicidade. Uma nova vida começaria a partir dali. Com 3 meses de casados, Renata começaria a enjoar. E após fazer os exames em segredo pelo INPS, descobriu que ela estava grávida. Era uma notícia maravilhosa. E Getúlio precisava saber da forma mais festiva possível. De novo, estavam lá, na pizzaria, aquela do Brás, a de costume. Getúlio, fala, meu amor. Se eu lhe disser algo, você promete que não vai ficar bravo? Fala que você vai ficar sabendo. O ar brincalhão do marido a descontraiu. Sabe o que é, Getúlio? Não sei ainda. Sabe o que é, Getúlio? Eu fiz o teste e deu positivo. Teste? Teste de quê? Getúlio continuava a comer a sua pizza de mussarela. Fez o teste. Teste de gravidez. Você vai ser papai. O garfo caiu da mão do Getúlio. Ele ficou pálido. O garfo caiu da mão dele. Ele ficou pálido, sem voz. Por um segundo, Renata ficou desesperada. Será que ele não gostou? Será que ele não gostou? O garfo caiu da mão dele.
Ele ficou pasmado, paralisado, pálido. Foi quando ele buscou forças e falou: pai? Você, pai? Finalmente, Getúlio conseguiu articular uma frase. Até que enfim, bobinho, você vai ser pai e eu mamãe. Renata tocou carinhosamente no nariz de Getúlio com o dedo. Papai, você vai ser papai. Eu não estou acreditando, Renata. Pai, nossa, que notícia. A notícia pegara Getúlio de surpresa e ele não conseguia absorver aquela verdadeira bomba, no melhor sentido da expressão. Bomba de alegria. Uma bomba de alegria explodira dentro dele. Pai. E aí, você gostou da notícia? Renata agora observava a cara de felicidade de Getúlio. Meu amor, escuta, você me dá alegrias, muitas alegrias. Getúlio então tomou-a nos braços e rodopiou na pizzaria. Ele era forte, grandalhão. Ele pegou a mulher e rodou a mulher nos braços, sob os olhares dos outros clientes que não entendiam nada. Eu vou ser pai! Eu vou ser papai! Eu vou ser papai! Gritou para os demais clientes que, com sorrisos e acenos e até umas palmas também, houve uma mesa que o aplaudiu num cumprimento ao pai. Renata, temendo que fossem ao chão, tentava acalmar os ânimos do pai alvoroçado. De volta para casa, eles não conseguiam dormir. Começaram a fazer planos e mais planos para quando o garotão, ou seria uma garotona, garotona, sei lá, seria muito bem-vindo. Começaram a fazer planos para quando viesse. Quando finalmente conseguiram dormir, Getúlio teve um sonho estranho. Ele teve um sonho que dá para chamar até de pesadelo, um sonho estranho. Ele sonhou, o Getúlio, naquela noite, ele sonhou que ele estava na sua pequena cidade e ele procurava separar o seu filho. Parecia que era um menino forte, calmo. Ele parecia que separava um menino numa briga de colégio. Todos estavam lutando entre si e o agressor do seu filho, sabe quem era? Era o Julinho, o mesmo que marcara a sua vida. Acordaria esbaforido e vendo que Renata dormia placidamente ao seu lado, falou: bobagem, coisa de sonho. Voltou a dormir. Teria sonhos estranhos. Sonharia com a sua mãe, com seu pai, e que tanto o pai como a mãe já mortos choravam. Seu filho estava longe dele. Ele chamava e o menino não atendia. Corria para Renata e esta se afastava dele. Teve uma noite de cão, com esses sonhos bobos, sei lá. Foi assim que ele preferiu chamá-los, sonho besta. Os 6 primeiros meses da gravidez dela, Renata, correram sem nenhum problema. 6 meses de gravidez, tudo conforme mandava o figurino, como costumava dizer o médico. Era um final de semana. Na verdade, mais 2 meses tinham se passado. Já estava no 8º mês de gravidez. Já estava chegando a hora de nascer o bebê. Mais um mês, talvez menos que isso. Sabe-se lá. Renata
estava limpando uma janela quando ela escorregou de um banco e caiu. Não foi um tombo feio. Ela caiu, não foi um tombo feio. Assim, nada para se preocupar. Tanto que ela nem comentaria nada com o Getúlio quando ele voltou da feira. Mas à noite, todavia, começou a sentir dores abdominais, dores na barriga, cólicas, como jamais sentir em sua vida, cólicas terríveis. Ela não estava aguentando. Teve uma hora que Getúlio, não estou suportando de dor. Getúlio ficou apavorado. Será que era chegada a hora de nascer o bebê? Correram para o hospital o mais rápido que puderam e logo estariam no hospital e maternidade, onde Renata fizeram os exames e tinha o acompanhamento médico. Renata teria que ser levada para cirurgia. Cirurgia? Vai ter que antecipar o nascimento do nenê. Então logo deu entrada na emergência e entre as dores que a acometiam, ela olhou triste para o Getúlio. Ela olhou triste, sabe? Muito triste para o Getúlio. Correu um frio pela espinha dele, mas logo ele se recompôs e, segurando a mão da esposa, ainda na maca, disse sem muita convicção: amor, vai dar certo, vai dar tudo certo. Vai dar certo, você vai ver. Vai dar tudo certo, viu? Não se esqueça. Estou aqui torcendo por você, rezando por você. Eu te amo. Eu te amo. Durante as próximas 5 horas, Getúlio permaneceria naquela sala de espera, aguardando uma notícia que lhe devolvesse a paz de espírito. A correria naquele hospital era tremenda. Parecia que todas as mulheres de São Paulo iriam parir naquele dia. Ele nunca viu tanta correria no hospital assim. Para Getúlio, tudo parecia irreal. A todo instante, quando ele via uma enfermeira, um médico, um atendente, a pergunta: a paciente Renata, como ela está? Até que uma moça, uma enfermeira do hospital, vendo o sofrimento do Getúlio, a Margarete, chamada por todo mundo de Margot, a Margarete, a enfermeira, vendo o Getúlio assim ansioso, ela se aproximou dele, ela fez amizade com ele. Calma, eu estou vendo que o senhor está nervoso. Olha, aqui eu já vi tanto caso, muito mais complicado que da sua mulher, e acaba tudo bem. Aquela conversa com a Margot, a Margarete, sabe, deu um novo ânimo para ele. Ela, sabe, aquela enfermeira, ela era enfermeira, ou trabalhava na parte administrativa do hospital, ele não sabe definir. Mas, na medida em que a Margot conversava com ele, ela se apresentou: sou a Margarete, mas todos me chamam de Margot. Calma, vai dar tudo certo com a tua mulher. Ele sentiu firmeza nela, ele fez amizade com ela. Por favor, só quero pedir uma coisa para você, Margot, né? Posso te chamar assim? Sim, é para me chamar assim. Vai lá dar uma olhadinha só e me dá um alô. Me dá só uma notícia. Tá, pera aí. Ela ia, voltava. Calma, tá tudo bem. Estão lá, tá? Estão lá como? Não, ficar tranquilo. Já falei para você. Vai tudo acabar bem. Tudo acabar bem. A Margot ficou sendo o ponto de referência dele. A Margot ficou sendo o ponto de referência dele. E de vez em quando ela vinha: Margot, tá legal, fica sossegado, calma. Até que teve um momento. Não, ele não queria pensar no pior. A Margot não deixava ele pensar no pior.
Ela estava ali dando força para ele. Mas como não pensar, né? As informações da Margot, embora fossem boas, otimistas, elas não eram assim conclusivas. Afinal de contas, como estaria a Renata? E o nenê? Sim, de concreto ele não tinha nada, a não ser o otimismo da Margot. Calma, já vi gente numa situação muito pior que a tua esposa. Fica numa boa, viu? Fica sossegado. Até que, de repente, ele sente que a Margot está vindo lá de dentro acompanhada de um médico. A Margot com um médico. A cara da Margot não é muito boa. A cara do médico... o médico tem uma cara só, né? É aquela cara de médico. Ele está vindo lá. A Margot, a cara dela já não está tão boa. Então o médico se aproxima e diz para ele: é o senhor que é o marido da dona Renata? Sou sim. Quase que a voz não lhe saía, tamanha sua emoção. Tudo bem, olha. O senhor talvez não compreenda, mas a nossa missão é muito delicada. Temos de cumprir obrigações que não gostaríamos de fazer. A medicina não consegue. Getúlio, a partir daí, já não escutava palavras mais do médico. Sua mente estava anuviada, como se ele tivesse embriagado, como se ele tivesse bebido. O médico continua: não deu para salvar o nenê. Ele olhou para o médico. Quando ele ouviu não deu para salvar o nenê, ele ficou triste, mas ele queria o complemento. O complemento ele não teve coragem de perguntar. Mas o médico falou até com uma certa frieza: sua mulher também, ela não resistiu, viu? Não resistiu ao parto. Que? Força, amigo. Acontece. Aquilo não fazia sentido. Não. Aquilo não fazia o menor sentido. Não podia. As coisas não podiam acontecer desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Como? Em plena São Paulo. Já dentro daqueles anos 70. Como uma mulher morre de parto? Morreu o nenê, morreu a mulher. Ele já não tinha a menor condição de raciocinar. Ele já estava completamente entregue. E se ele pudesse, ele escolheria naquele instante morrer também, como já havia desejado tantas e tantas vezes na sua vida. Ele queria morrer também. Ele não conseguia acreditar no que ele estava ouvindo. Foi quando a Margot, a enfermeira com a qual ele fez amizade, ela veio dar um abraço nele. Você falou que não ia acontecer isso. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, foi algo muito infeliz. Mas calma, você não está sozinho. Você falou que não ia acontecer nada disso. Você quer ver? Você quer ver a sua mulher? Se quiser, eu te levo lá. Eu não tenho condição. Eu não tenho condição de ver a Renata morta, não. Eu não tenho condição. Olha, disse ele para Margot:
Eu vou deixar uma coisa com você. Comigo? É. Ele foi até o balcão e sacou um talão de cheques do Banco do Brasil. Ele tinha uma conta no Banco do Brasil, onde ele juntava o dinheirinho que ele ganhava para as coisas da casa. Ele assinou um cheque em branco e ele entregou para Margot. Um cheque em branco. Ó, eu vou deixar com você. Não, mas eu não posso ficar com esse cheque. Por favor, fique com ele. Qualquer coisa, no que você precisar usar. Eu não tenho condição de ficar. Fica com esse cheque. Eu não posso. Se me virem com esse cheque aqui, eu sou capaz até de ser demitida. Tá, então vai ficar escondido. Tó. Ele colocou dentro de um bolso que ela tinha no jaleco o cheque, de modo que ela ficou até sem jeito de pegar o cheque de volta. E foi assim. Foi exatamente assim que ele, Getúlio, ele saiu daquele hospital sem ter a mínima noção do que ele fazia. Ele saiu do hospital. Ele vagou, não se sabe por quantas horas, por uma São Paulo que já não era mais a sua cidade. Não era mais. Ele não reconhecia mais São Paulo como dele. Não era pelo menos mais a cidade alegre que era minutos antes. São Paulo estava cinzenta, mais cinzenta que os outros dias. Renata, o seu sonho de primavera se fora. O que mais lhe restava? O que mais lhe restava? Não procurou vencer o impulso que o levou para o primeiro bar que ele encontrou. E lá ele bebeu com raiva. Bebeu com raiva. Bebeu com raiva, com força, com raiva, procurava afogar não as mágoas, mas a própria vida. Ele queria afogar a própria vida, acabar com ela. Bebeu tanto, mas bebeu tanto que ele acordaria 2 dias depois no banco de uma praça qualquer. Ele não tinha a menor noção do que acontecera e como ele chegara naquele banco daquela praça. Apenas uma tremenda dor de cabeça e uma lembrança fugaz dos últimos acontecimentos. Essa lembrança era dolorida demais, profunda demais. E como doía, que dor doída. Daí em diante, nada mais lhe importava. Entregou-se de vez aos vapores do álcool, sem preocupações, misturando amor e revolta. Amor e revolta, amor e revolta. Eu vou beber até morrer. Vou beber até morrer. Amor e revolta. Ele misturou amor e revolta. Vou beber até morrer. De vez em quando, as coisas se passavam como filme na cabeça dele. Ele lembrava dos sonhos da juventude, da boa vontade que tivera, da vontade que ele tinha de acertar, dos inúmeros erros cometidos. Ele tinha uma história. Amor e revolta. Minha história. Minha história, amor e revolta. Getúlio foi morar nas praças, nas ruas de São Paulo. Virou um morador de rua.
bêbado. Um dia, mas isso muitos anos depois, não foi do dia para a noite. Um dia, muitos anos depois, no Largo do Arouche, Giovanildo passou e viu aquele sujeito alto, porque ele era alto, um homem assim que se impunha, alto, barbudo, declamando ali uma poesia. Era o que agora lhe dava alguns trocados quando ele declamava poesia. Ele dizia assim na sua poesia: caído no canto daquele bar está um homem ébrio em seu delírio de desamor. Lamenta as dores da vida, feridas eternamente abertas em seu desolar. Em um completo desespero alcoólico, escorre pela face em luto, lágrimas com sabor de oceano, que em seu mundo líquido se tornou uma ilha sólida. Aplauso, gente! Aplauso! Aplauso pra mim! Quem sabe o que é uma ilha sólida? Quem sabe aqui o que é uma ilha sólida? É? Quem sabe o que é uma ilha sólida? Foi nessa hora que o Giovanildo, reconheceu o velho amigo. É você? É você, Getúlio? O pai dos pobres? Jova, não acredito. Você, Jova? Você estava escutando minha poesia? Que é uma ilha sólida, Jova? Você não sabe? Ô, Jova, que saudade. Que saudade, Getúlio. Foi nessa hora que Jova o reconheceu e a partir daquele dia conseguiu com que ele dormisse nos fundos de uma padaria. Era um quarto úmido, escuro, mas era com certeza mais seguro que os bancos da praça. E ali passou a viver Getúlio. Até que, num feriado de 7 de setembro, ele parou para ver os militares hasteando o pavilhão nacional e a banda militar a executar o hino nacional brasileiro. Ele estava, como sempre, maltrapilho e cheirando a álcool, mas por obra do destino, havia feito a barba naquele dia. O amigo Jova tinha mandado para ele lá aparelho de barbear, espuma. Até que, com a barba feita, ele estava assistindo aos militares hastearem a bandeira, quando um militar o reconheceu. Era o coronel Eugênio. Lembram? O coronel Eugênio é aquele lá da cadeia de Tirapina, o que já tinha ajudado o Getúlio na vida. Ele reconheceu Getúlio. O militar se aproximou e falou: não acredito. Getúlio? É Getúlio, o pai dos pobres? Como ainda era muito cedo, muito cedinho de manhã, Getúlio só tinha tomado uma pinga. Ele abriu um sorriso e também reconheceu o velho amigo. Naquele momento o coronel não descolou mais do Getúlio e pediu para ele: você não sai daqui, me aguarda aqui. Getúlio quase foi embora, quase. Mas ele sabia que o velho militar só lhe fizera o bem e não seria agora que lhe faria algum mal. Ficou. O coronel era diretor da Clínica de Recuperação de Alcoólatras e Outros Vícios. Essa onde eu trabalho. Essa onde eu trabalho. E aí o coronel o trouxe para cá. Ele, Getúlio, achava que fosse um passeio na chácara do coronel. Mas quando entrou na clínica, se viu sem forças para ir embora. Na verdade, nós nem deixamos que ele fosse embora.
E foi aqui que nós passamos a cuidar dele. E especialmente eu, que hoje narro a sua história de amor e revolta. Mas a história do seu Getúlio não acaba aqui, não termina aqui. Eu quero marcar com você amanhã, nesse mesmo horário, aqui nesse canal. Você vai ouvir o 4º capítulo dessa história linda, onde tem revolta, mas onde tem amor. Onde tem amor, mas tem revolta. Eu diria para vocês que a história, ela agora está começando. E vocês vão se preparar para um desfecho fantástico, incrível. O desfecho dessa história é fantástico e incrível. Não perca amanhã.